Os melhores segredos da jardinagem não estão em produtos caros nem em técnicas complicadas, mas sim em truques simples usados por quem cultiva a moda antiga. Os Amish, por exemplo, colhem até 6 vezes mais por hectare do que as fazendas modernas, tudo isso sem tecnologia avançada. E o mais surpreendente, seus métodos aproveitam o que a maioria consideraria lixo. É uma forma de cultivar que mostra que o simples e natural pode ser muito mais eficaz. O poder oculto da casca de banana. Se você já jogou fora uma casca de banana sem pensar, desperdiçou um recurso valiosíssimo para o seu jardim. Nas comunidades Amish, essas cascas são um fertilizante natural de valor inestimável. Elas contêm altos níveis de potássio, um nutriente essencial para plantas com flores e frutos. Minha avó me falava do poço de banana em tempos difíceis, quando os fertilizantes comerciais eram inacessíveis. A família dela cavava pequenos buracos ao lado dos tomates e enterrava as cascas. Ao se decompor, elas liberavam potássio diretamente nas raízes, produzindo tomates de um tamanho e sabor incomparáveis. Você não precisa de equipamentos sofisticados, basta guardar as cascas. Alguns jardineiros Amish secam e moem as cascas para armazená-las no inverno, enquanto outros simplesmente as enterram frescas a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. As rosas também adoram isso. Já vi arbustos dobrarem a quantidade de flores graças a esse truque simples. Poços de café. Energia para suas plantas. O café não só desperta as pessoas, como também revitaliza o solo. Embora poucas famílias Amish bebam café, eles descobriram que os restos que muitos consideram lixo podem fazer maravilhas no jardim. Os Amish coletam borra de café usada de cafeterias locais e a utilizam como um potencializador do solo. Elas são especialmente benéficas para plantas que preferem solos ácidos, como mirtilos, azaleias e rododendros. Além disso, sua textura melhora a estrutura do solo e fornece nitrogênio. Esse método também traz benefícios visuais. Quando aplicadas em hortênsias, as borras aumentam a acidez do solo, intensificando o tom azul das flores. Além disso, funcionam como uma barreira natural contra lesmas e caracóis que evitam rastejar sobre elas. Papelão. A ferramenta inesperada do jardim Amish. Se você andar por um jardim Amish, pode notar algo curioso: folhas de papelão entre as plantas. Embora possa parecer descuido, na verdade é uma técnica brilhante que economiza tempo e melhora a qualidade do solo. O papelão bloqueia a luz do sol, eliminando ervas daninhas e impedindo que novas sementes germinem. Além disso, retém a umidade e cria um ambiente ideal para as minhocas, que o decompõem rapidamente. Em menos de uma estação, o papelão desaparece, enriquecendo o solo com carbono. Compostagem em camadas. Ouro negro sem esforço. Muitos jardineiros acreditam que a compostagem exige revirar pilhas de matéria orgânica com garfos, mas os Amish aperfeiçoaram um sistema que não precisa de intervenção constante, o método lasanha. Esse sistema consiste em empilhar camadas alternadas de materiais ricos em nitrogênio, como restos de comida e grama recém-cortada, com materiais ricos em carbono, como folhas secas e palha. A natureza faz o resto, transformando os resíduos em um fertilizante rico em nutrientes sem a necessidade de revirar manualmente. A cinza da lareira. Um tesouro esquecido. Durante os invernos frios, os Amish dependem de fogões a lenha para aquecer suas casas. Mas as cinzas que sobram não são desperdício. Na primavera, elas se tornam um fertilizante essencial. Essas cinzas são ricas em potássio e cálcio, elementos-chave para plantas como tomates e árvores frutíferas. No entanto, devem ser aplicadas com cautela. Em solos muito ácidos, podem melhorar a fertilidade, mas em plantas como mirtilos ou rododendros podem causar mais mal do que bem, pois reduzem a acidez do solo. O método das 3 irmãs. Sabedoria ancestral no jardim Amish. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os nativos americanos já praticavam um método de cultivo chamado as 3 irmãs, que os Amish adotaram mais tarde. Consiste em plantar juntos milho, feijão e abóbora, aproveitando os benefícios mútuos entre eles.
O milho fornece um suporte natural para que o feijão possa subir. O feijão fixa nitrogênio no solo e a abóbora cobre o terreno com suas grandes folhas, evitando a evaporação da água e reduzindo o crescimento de ervas daninhas. Além disso, seus caules espinhosos protegem a plantação de guaxinins e outros predadores. Para obter os melhores resultados, é fundamental escolher variedades tradicionais que cresçam em ritmos compatíveis. Esse sistema não só maximiza a colheita, mas também regenera o solo, naturalmente, plantio intensivo em canteiros e mais colheita em menos espaço. O método de jardinagem em canteiros revolucionou a forma como muitas famílias Amish cultivam vegetais. Com esse sistema, é possível produzir 4 vezes mais alimentos no mesmo espaço e reduzir o tempo dedicado à capina. Consiste em dividir a horta em canteiros de 30 x 30 centímetros e plantar cada seção de acordo com a quantidade exata de plantas recomendadas. Esse método otimiza o uso do solo e evita desperdícios. Um pequeno canteiro de 1,20 m por 1,20 m pode gerar até 90 kg de vegetais em uma única temporada. Posicionamento estratégico de girassóis, um farol de sabedoria Amish. Além de sua beleza radiante, os girassóis, essas majestosas flores que enfeitam os campos Amish, são verdadeiros estrategistas do jardim. Imagine um exército de gigantes dourados posicionados com precisão milimétrica, cada um cumprindo uma missão vital. Plantar girassóis no lado norte do jardim é como montar um escudo de sombra. No final da tarde, eles projetam uma sombra refrescante sobre culturas delicadas, como alface e espinafre, prolongando sua temporada de produção por semanas. No calor escaldante de julho, essa sombra é a diferença entre uma colheita triunfante e um fracasso retumbante. Mas tem mais. Os girassóis são imãs irresistíveis para os polinizadores. Abelhas, borboletas e outros aliados alados se reúnem em suas flores, atraídos pelo néctar e pólen abundantes. Uma vez no jardim, esses insetos benéficos permanecem, polinizando outras culturas e multiplicando a abundância. Dados de jardins Amish revelam um aumento de 27% na produção de tomates próximos aos girassóis. No verão passado, meu vizinho, com um sorriso cético, observou minha cerca de girassóis na borda norte do meu jardim. Que surpresa ele teve! A dupla colheita, extraindo cada gota da terra. Por que se contentar com apenas uma colheita quando você pode obter 2 do mesmo espaço? Os jardineiros Amish, mestres da eficiência, aperfeiçoaram a arte do plantio em sucessão. O segredo está em combinar culturas de maturação rápida com vegetais de temporada tardia. Imagine ervilhas plantadas em abril, colhidas em meados de junho, e depois feijões que adoram o calor, semeados no mesmo terreno. Em outubro, 2 colheitas completas. A chave é a compatibilidade. A primeira cultura não deve esgotar os nutrientes da segunda. Rabanetes seguidos de abóbora, por exemplo, funcionam perfeitamente. Os rabanetes, com suas raízes superficiais, deixam intactos os nutrientes profundos que a abóbora vai precisar. Nos modestos jardins Amish, cada centímetro conta. Os registros falam de rendimentos impressionantes, superando 700 libras de alimento em canteiros do tamanho de uma sala de estar média. Agricultura vertical, elevando a produtividade a novos patamares. Os jardins Amish, com sua sabedoria ancestral, nos revelam uma dimensão oculta do espaço vertical. Simples treliças de madeira, feitas com galhos podados e madeira reciclada, transformam muros e cercas em exuberantes jardins verticais. Um pé quadrado de solo pode sustentar até 9 pés quadrados de cultivo. Ervilhas, feijões, pepinos e até pequenos melões sobem com alegria, liberando o solo para tubérculos e verduras de folha. Esse método é um tesouro em jardins pequenos. Uma família Amish, com espaço limitado, pode cultivar pepinos em estruturas em forma de A, colhendo dezenas de quilos sem sacrificar espaço. Além disso,
Os frutos pendurados crescem retos e limpos, longe do solo. Arcos de pepino sobre os caminhos criam túneis verdes, maximizando o espaço e posicionando os frutos na altura perfeita para a colheita. Barris de chuva. Amishi. Um tesouro do céu. Os barris de madeira, coletando água sob as calhas, são um símbolo da sabedoria Amishi. Esses sistemas simples, mas engenhosos, capturam a essência da gestão eficiente de recursos e do respeito pelos ciclos naturais. Uma polegada de chuva sobre um telhado de 1000 pés quadrados gera mais de 600 galões de água. Em vez de desperdiçar esse tesouro, os Amish o armazenam em barris estrategicamente posicionados, feitos de tonéis de madeira ou tambores reciclados de grau alimentício. A água da chuva, pura e sem cloro, é um elixir para as plantas. Sua leve acidez a torna ideal para cultivos como os mirtilos. Durante as secas, esses sistemas reduzem o consumo de água municipal entre 50% e 80%, uma economia impressionante. Irrigação com potes de barro. Sabedoria antiga. Às vezes, as soluções mais simples têm raízes profundas. Os jardins Amish, com sua conexão com a terra, utilizam uma técnica milenar, originária da antiga China e Roma. Um pote de barro sem esmalte, enterrado até o pescoço, cheio de água e tampado, libera umidade lentamente no solo, irrigando as raízes por dias ou semanas. Esse sistema regula a umidade sem tecnologia avançada. O pote libera água apenas quando o solo seca, mantendo um equilíbrio perfeito. Para os Amish, que evitam a tecnologia moderna, esse método é uma bênção. E durante as ausências, as plantas permanecem hidratadas, sem necessidade de rega diária. A regra da rega matinal. Um mandamento verde. Os jardins Amish seguem uma regra de ouro. Regue pela manhã, nunca à noite. Isso não é apenas uma tradição simples, mas um princípio científico que protege as plantas contra doenças. A água parada nas folhas durante a noite é um prato cheio para fungos como o ídio e a mancha preta. Regar pela manhã permite que as plantas sequem antes que as temperaturas caiam, prevenindo 90% dessas doenças. Além disso, as plantas absorvem melhor a umidade nas primeiras horas do dia, aproveitando a água antes que o calor a evapore. A arte da cobertura morta, um manto de vida. A cobertura gratuita, um tesouro escondido, espera para ser descoberta. Os jardins Amish, resilientes à seca, dominam a arte da cobertura morta com materiais que a maioria ignora. Folhas caídas, palha triturada, aparas de grama e até mesmo papel de jornal. Uma camada de 7 centímetros ao redor das plantas reduz a evaporação, suprime as ervas daninhas, regula a temperatura do solo e, ao se decompor, enriquece a terra. Os Amish recolhem folhas no outono, armazenando-as em recipientes de arame, garantindo um suprimento constante de cobertura morta gratuita a cada primavera. Spray caseiro de alho, um repelente natural. Pragas no jardim? Esqueça os produtos químicos tóxicos e recorra à sabedoria Amish e o spray de alho. Essa mistura, um escudo protetor, repele 27 tipos de pragas sem prejudicar insetos benéficos nem deixar resíduos perigosos. Receita: amasse 4 ou 5 dentes de alho e deixe-os em uma colher de sopa de óleo mineral durante a noite. Coe a mistura. Adicione uma colher de chá de sabão neutro e misture com 1 litro de água. Borrife diretamente sobre as folhas para repelir pulgões, besouros do pepino e outros insetos problemáticos. O forte aroma do alho, uma arma natural, confunde os insetos, impedindo que encontrem suas plantas favoritas. Atraia pássaros. Aliados alados no jardim. A natureza, generosa e sábia, oferece seu próprio serviço de controle de pragas. Os pássaros. Os jardineiros Amish, conhecedores dessa verdade, colocam casinhas de passarinho ao redor do jardim, atraindo cambaxirras e sabiás. Uma única família de cambaxirras pode consumir mais de 9.000 insetos em uma temporada.
Os pássaros, guardiões alados, protegem as plantações. E eles embelezam o jardim com sua presença, o bloqueador natural de insetos, a barreira impossível de atravessar. Imagine um escudo invisível, uma muralha impenetrável contra esses invasores rastejantes. O bloqueador natural de insetos, um pó branco tão fino quanto talco, ergue-se como o guardião supremo do seu jardim. Esqueça os produtos químicos agressivos. Aqui, a natureza mostra toda a sua engenhosidade. Feito a partir de organismos aquáticos fossilizados, esse pó esconde um segredo letal de microlâminas. Os sábios jardineiros Amish, com sua conexão ancestral com a terra, espalham esse pó mágico ao redor de suas plantas preciosas, protegendo-as de lesmas, formigas e besouros. Quando essas pragas ousam atravessar a barreira, zás. As bordas microscópicas danificam sua armadura, seu exoesqueleto, levando-as a uma desidratação implacável. Mas aqui está a maravilha. Esse escudo é um abraço para humanos, animais de estimação e a vida selvagem. Sua pureza reside em conchas fossilizadas de milhões de anos. Um presente da terra. O único desafio, uma pequena prova para os jardineiros engenhosos, surge com a chuva, que pode tentar dissolver essa barreira. Mas eles, com sua sabedoria ancestral, protegem suas defesas com pequenas coberturas, abrigos feitos com garrafas plásticas recicladas ou estruturas com telhados minúsculos. Nada impede sua conexão com a natureza, evitando pragas com o plantio no momento exato. Tempo é ouro no jardim. Os jardineiros Amish, mestres na arte da sincronização, dançam no ritmo da natureza, evitando as pragas com uma precisão milimétrica. Eles compreendem os ciclos de vida dos insetos, seus momentos de auge e queda. E ajustam seu plantio como um relojoeiro ajusta um mecanismo. Pense nos besouros do feijão, esses pequenos vilões que surgem em meados de junho. Os Amish, astutos estrategistas, plantam seus feijões no início de maio, dando-lhes tempo para se fortalecerem antes do ataque ou, se preferirem, esperam até o começo de julho, quando os besouros já escolheram outro campo de batalha. Esse princípio se estende a todas as culturas. Plantios antecipados ou tardios. O segredo está no momento. Os jardineiros experientes, com seu olhar treinado, conhecem os nomes das batalhas, da semana do besouro, o dia da mariposa, o mesmo jardim, a mesma estação, mas o tempo muda tudo. Critérios para selecionar as melhores sementes. Não se deixe enganar pela aparência. Os jardineiros Amish, verdadeiros visionários, escolhem suas sementes com um olhar clínico, buscando a essência além da forma. Aquele tomate deformado, com seus caroços estranhos, pode ser o portador dos genes de resistência. Um guerreiro contra doenças e secas. Aquele pepino, nascido em meio a uma onda de calor, pode transmitir sua coragem à sua descendência. A seleção Amish é um tributo à sobrevivência, à força, na adversidade. As plantas que prosperam em condições difíceis, esses heróis anônimos, são as escolhidas. Com o tempo, seu legado se transforma em variedades adaptadas à terra, fortes e resistentes. A beleza está no interior. Esses vegetais, embora não sejam perfeitos para o mercado, são os campeões quando o clima desafia. No jardim, a resistência e a produtividade são os verdadeiros tesouros, sistemas simples de armazenamento de sementes. O futuro do seu jardim depende do cuidado com suas sementes. Os jardineiros Amish, guardiões da vida, confiam em 2 métodos simples, mas infalíveis. Envelopes de papel. O lar perfeito para feijões, milho e girassóis. O papel, como um sussurro, permite que o ar circule, afastando a umidade e o mofo. Cada envelope, um tesouro etiquetado com nome e ano. Potes de vidro. Refúgios seguros para tomates, pimentões e ervas. Pequenas joias protegidas da umidade com arroz ou gel de sílica.
Mas o segredo não termina aqui. A temperatura e a umidade, os guardiões do tempo, devem ser controlados. Lugares frescos e secos, longe de mudanças bruscas, são seu santuário. As sementes de tomate da minha avó, testemunhas de 30 anos, ainda germinam com 80% de sucesso. Prevenção da polinização cruzada. A pureza das variedades, um legado inestimável. Os jardineiros Amish, protetores da herança, utilizam barreiras físicas e a sincronização do tempo para evitar a polinização cruzada. Distância. O milho, um viajante incansável, envia seu pólen a 1 quilômetro de distância. Os Amish, estrategistas do espaço, escalonam seus plantios, dando a cada variedade seu próprio tempo para florescer. Barreiras físicas. Abóboras e pepinos, damas delicadas, protegidas com sacos de malha, polinização manual com pincel, um ato de amor para preservar sua pureza. Sem esses cuidados, o caos reina. Uma abobrinha e uma abóbora, unidas em um abraço proibido, dão origem a um híbrido estranho e desagradável, estendendo a temporada de cultivo com estufas frias e canteiros quentes. O tempo não é um limite para os jardineiros Amish. Com janelas velhas, eles constroem estufas frias, pequenas estufas que capturam o calor do sol. Primeiro, uma caixa de madeira inclinada para o sul, um abrigo para as plantas. Segundo, uma janela como tampa, um escudo contra o frio. O vidro, um portal para o sol, retém o calor e o libera lentamente. Em dias gelados, a temperatura interna sobe 30 graus e o canteiro quente é um abraço acolhedor da terra. Esterco fresco de cavalo, um combustível natural, aquece o solo até 70 graus, mesmo durante a geada. 60 centímetros de esterco, cobertos com terra fértil, um banquete para as mudas. 4 a 6 semanas de calor, uma vantagem inestimável na primavera. Microclimas estratégicos, os segredos de um jardim eficiente. Cada jardim, um mundo em miniatura. Os jardineiros Amish, exploradores da terra, identificam e aproveitam os microclimas para estender a temporada de cultivo. Muros de pedra voltados para o sul, radiadores naturais para tomates e pimentões. Áreas baixas, refúgios frescos para alface no verão. Observe a neve, testemunha do calor. Siga a geada, explorador do frio. A terra revela seus segredos para quem sabe escutar. Com essas técnicas ancestrais, os Amish nos mostram que a jardinagem é uma arte de observação, criatividade e conexão com a natureza. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.